E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, se você começou a acompanhar futebol, pelo menos assistir futebol de 2010 pra cá, você provavelmente assistiu o Manchester City erguendo mais taças do que o Manchester United. O que é muito irônico, já que não é surpresa pra ninguém de que o Manchester United tem uma história muito maior do que o Manchester City e na sua história inteira ganhou muito mais títulos de expressão do que o rival azul de Manchester. Mas mesmo assim, mesmo sendo um time com muito mais história do que o rival Manchester City, o torcedor do United vem tendo um incômodo muito grande ao ver o maior rival ganhando tantos títulos nos últimos anos. Afinal, o torcedor do time vermelho de Manchester viveu a sua vida inteira assistindo seu clube de coração empilhar título atrás de título, enquanto o rival Manchester City praticamente não tinha relevância nenhuma em solo nacional. E de repente, praticamente de um dia para a noite, o Manchester City começou a empilhar taça atrás de taça, e o torcedor do United, que viveu a sua vida inteira comemorando o título, além de ver o rival comemorar esses mesmos títulos, acabou vendo o Manchester United ser eliminado na fase de grupos na Champions, sendo lanterna de um grupo com simplesmente Galatasaray e Copenhague. O mundo praticamente virou de ponta cabeça para o torcedor do Manchester United, que viu seu rival conquistar a Inglaterra, a Europa e o mundo, enquanto o seu time acabou se tornando apenas um gigante adormecido. E tudo isso graças a uma péssima gestão do Manchester United, uma gestão que demonstra não entender nada de futebol, gastando milhões e milhões em jogadores e milhões em salários para jogadores, que nem sequer valem o valor investido em cima deles e na maioria das vezes nem sequer agregam ao elenco, acabam piorando a situação. Mas depois de tanto tempo, o torcedor do United finalmente vai ter algo para comemorar, afinal o clube vai ter um novo dono. E a parada dessa vez é diferente, o novo dono do clube é Jim Ratcliffe. Esse senhor de 71 anos é presidente e CEO da empresa petroquímica Ineos e um dos homens mais ricos do Reino Unido, tendo uma fortuna estimada em 15,7 bilhões de euros. O cara é foda, patroa. Mas o dinheiro não é o que mais anima o torcedor do Manchester United, sim o fato de que o bilionário é declaradamente apaixonado e torcedor dos Red Devils. E ele já chegou prometendo fazer um novo projeto totalmente diferente, principalmente focando em trazer uma nova filosofia para o clube de investimento dentro do mercado e prometendo se livrar de pelo menos 12 pesos mortos que o clube tem lá dentro, de jogadores que já não tem mais por que ficar dentro do clube. Ou seja, ele vai fazer uma baita limpa e ele promete trazer novos jogadores, jogadores promissores, jogadores talentosos que vão agregar para o clube e fazer o Manchester United voltar a ser um time competitivo e brigar por todos os títulos possíveis dentro da Europa. Mas será que ele realmente vai conseguir botar o United nos trilhos novamente? Afinal, a bagunça lá é grande e isso é muito difícil. Quem são os 12 jogadores que ele quer mandar embora? E quais são as contratações que ele quer trazer? Elas realmente são contratações de peso que vão mudar o patamar do time e fazer eles voltarem a brigar por títulos? Ou será que são promessas jogadas fora? E o principal, qual seria essa filosofia nova que ele já prometeu trazer para o Manchester United? E por que ela anima tanto a torcida do clube inglês? Bom, tudo isso eu explicarei hoje aqui nesse vídeo, então se possível já deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Se acomode aí na sua cadeira, pois está começando mais um Delador FC. Primeiro vamos falar do novo dono, Jim Ratcliffe. Como eu já disse, ele é presidente e CEO de uma empresa bilionária. Mas como que ele chegou a esse patamar? Como ele conseguiu assumir o Manchester United? Bom, ele simplesmente pagou 1,3 bilhões de libras para ser dono de 25% do Manchester United. E agora, depois disso, a minha meta de vida é conseguir ter dinheiro suficiente a ponto de conseguir comprar 25% do clube que eu torço só para colocar ele nos trilhos novamente. O acordo foi fechado no dia 24 de dezembro de 2023, sendo praticamente um presente de Natal para o torcedor do Manchester United. E não só isso, o bilionário assumiu o clube já prometendo investir 300 milhões em contratações na próxima temporada, o que é muito dinheiro e dá para trazer muitos jogadores. Mas o que acaba desanimando um pouco a torcida do Manchester United é que a família Glazer, quem estava fazendo a gestão do clube nos últimos anos, ainda é dono da maior parte do clube, o que significa que eles vão continuar lá dentro, ainda podendo opinar e fazer o que quiser, pois eles ainda vão fazer parte da gestão, sendo inclusive acionistas majoritários do clube. Mas Ratcliffe terá a sua parte lá dentro e ele vai conseguir aí ajudar o clube a contratar e tudo mais, ele que vai opinar em várias contratações, e ele promete trazer uma filosofia totalmente diferente do clube, que nos últimos anos vem investindo muito mal no mercado, mostrando que a gestão não sabia o que estava fazendo. Não à toa o Manchester United, como eu já disse, vivia contratando jogadores que não valiam o valor gasto e nem sequer o salário que recebiam. Uma das maiores provas disso é o Antony, que com todo o respeito é um bom jogador, mas não valia todo o dinheiro que foi gasto nele.
O novo dono quer um projeto mais pé no chão, fazendo um investimento a longo prazo e pensando em jogadores mais jovens e promissores. Ele deu uma declaração, inclusive, de que ele não quer chegar para contratar um Mbappé ou Bellingham para o seu time, e sim contratar jogadores novos que podem se tornar os futuros Mbappé e Bellingham. Não entendi foi nada. Resumindo, eles não querem fazer um projeto contratando super estrelas, como por exemplo o PSG faz, de contratar jogadores já estrelas no mercado. Eles vão sim contratar alguns jogadores promissores ali, que já estão meio que consolidados no mercado para reforçar o time, mas a ideia deles é fazer um pouco do que o Real Madrid faz, contratando jogadores ainda na base, como o Vinícius Júnior, como foi o Rodrigo, agora o Endrick, para já esses jogadores crescerem e evoluírem dentro do clube, jogadores que ainda não são estrelas, mas vão se tornar estrelas do futebol dentro do clube, o que daria um retorno financeiro muito bom para o clube e também daria um resultado muito bom dentro de campo, afinal esses jogadores vão evoluir e ainda vão ter muito tempo entregando bons resultados dentro de clube e fora de campo vão entregar bons resultados em possíveis revendas que vão render muito dinheiro para os cofres do clube inglês. E falando em venda, o homem não chegou só prometendo contratações de peso não, pois ele também prometeu uma barca de demissões, mandando pelo menos 12 jogadores do clube embora para trocar eles por jogadores mais novos, promissores. Ele quer mandar embora todos os jogadores que são praticamente pesos mortos ali dentro, para trocar por jogadores que realmente vão agregar dentro do Manchester United. E os jogadores a ser mandados embora são Martial, Maguire, Varane, Casemiro, Wan-Bissaka, McTominay, Eriksen, Van de Beek, Palestrina, Sancho e Williams, além do Antony que está na corda bamba e o clube ainda não se decidiu se ele fica ou não. Mas falando do Antony, tem outro que está na corda bamba, é simplesmente o Ten Hag, o treinador do clube. O Manchester United ainda não tem certeza se ele é o cara ideal para comandar esse futuro projeto que eles pretendem, e por conta disso ele está na corda bamba, o clube ainda está pensando se mantém ele ou não no final da temporada, o que significa que o próximo projeto do Manchester United de reformulação na próxima temporada pode começar com a chegada de um novo técnico. E de acordo com a ESPN da Inglaterra, tem 3 técnicos na mira do Manchester United para assumir o clube e esse novo projeto. Temos o menos interessante, que ao meu ver é o Thomas Frank do Brentford, que é um dos nomes cogitados aí do Manchester United, mas na minha humilde opinião, não é o cara ideal para se iniciar esse projeto de reformulação monstra que o Manchester United pretende fazer. Mas outro nome cogitado é simplesmente Southgate, o técnico da seleção da Inglaterra, que eu acho um péssimo técnico e eu cansei de fingir que não. Se ele não consegue ganhar nada naquele puto elenco que a seleção da Inglaterra tem, imagina conseguir reerguer um time como o Manchester United, que vive um mau momento nos últimos anos. Mas aí sim, por último, o técnico aqui que eu acho que é um dos melhores nomes para se comandar esse projeto do Manchester United é simplesmente o técnico italiano De Zerbi, atualmente treinador do Brighton lá na Inglaterra. O cara é tão bom que simplesmente foi apontado pelo próprio Guardiola como seu futuro sucessor ideal no Manchester City. O técnico atualmente faz um excelente trabalho lá no Brighton, inclusive fazendo o modesto time inglês conseguir brigar de alto nível ali no campeonato, pelo menos brigando por vagas nas competições europeias, conseguindo na temporada passada uma vaga na Europa League. O cara é muito bom, ele é muito promissor e, na minha opinião, o nome ideal para o Manchester United para conseguir ajudar o clube a se colocar nos trilhos, arrumar essa bagunça que está no clube e conseguir fazer o clube começar a brigar por títulos ali na Inglaterra. É um técnico muito bom, muito promissor, que com certeza vai assumir um grande time nos próximos anos. E no Manchester United ele conseguiria, na minha opinião, arrumar a casinha e ser o nome ideal aí para esse projeto que o clube pretende fazer. Mas pro azar do Manchester United, o homem é muito disputado. Como eu já disse, ele provavelmente vai assumir um grande clube nos próximos anos. Não à toa ele é cogitado em 4 gigantes clubes da Europa, sendo eles Milan, Barcelona, Chelsea e o próprio Liverpool, que vai perder o Klopp no final da temporada. Mas, na minha opinião, vale o esforço do United tentar entrar nessa briga e conseguir o italiano para conseguir comandar o time aí e ser o nome principal frente a esse projeto que o clube quer fazer. Mas, claro, um técnico não é nada sem um bom elenco, e se o Manchester United vai se livrar de 12 jogadores, precisa trazer e contratar bons jogadores também. Por isso eu vou trazer aqui, posição por posição, quais são os principais focos do Manchester United para a próxima temporada. E já deixando bem claro aqui que todos os nomes que eu estou trazendo aqui foram noticiados por alguma fonte, seja da Inglaterra, da Europa ou até mesmo aqui no Brasil. E eu vou trazer junto, quando eu falar de jogadores, qual a mídia que noticiou que esse jogador vai chegar no Manchester United. Isso aqui não é a minha opinião e eu não tirei todas essas informações aqui da bunda, tá? Eu vou trazer aqui a fonte para vocês. Inclusive, nem todos os nomes que eu vou comentar aqui, obviamente, vão chegar no Manchester United, seja nessa temporada especificamente, mas são os nomes que o clube cogita para tentar trazer aí na próxima janela de transferência, jogadores que eles acham que se encaixam perfeitamente no projeto. Mas é óbvio, alguns jogadores inclusive são plano B, para, por exemplo, se o Manchester United não conseguir contratar tal meio-campista,
um dos jogadores ali seria um plano B para essa contratação se falhar. Então, assim, nem todos os jogadores aqui vão necessariamente chegar no Manchester United, mas todos eles foram noticiados pela mídia. Mas para você ver também como a mídia é um pouco tendenciosa, todos os jogadores que eu estou trazendo aqui foram noticiados que vão chegar no Manchester United só no mês de março. São todas notícias que eu peguei só do mês de março. Ou seja, só de ver que o Manchester United trocaria de dono e iniciaria um novo projeto, a mídia já começou a jogar vários jogadores cogitados ali. E nem todos, obviamente, vão chegar. Às vezes foi só uma especulação, o Manchester United só perguntou se o jogador estava bem. E a mídia foi lá e fez matérias tendenciosas, obviamente, para ganhar clickbait e tudo mais, para conseguir ganhar os seus futuros likes. E para começar o seu projeto, o Manchester United pretende focar aí no que nos últimos anos vem sendo a grande dor de cabeça para o clube inglês, que seria a parte da sua defesa. Mas felizmente o clube não vai precisar buscar goleiro, afinal o Onana recuperou o seu bom nível aí nos últimos jogos. E o Manchester United entende que não precisa ir no mercado buscar outro guarda-redes. O Manchester está satisfeito com o Onana e pretende manter o goleiro e não pretende buscar ninguém, pelo menos até o momento, para ser titular no gol do clube. O que faz o clube ter mais tempo e dinheiro para focar na parte da zaga e laterais. Não à toa o clube quer focar muito bem nessa parte da zaga, afinal o Varane já não vem entregando aquilo que se esperava e o Maguire, como todo mundo sabe, há muitos anos vem sendo uma dor de cabeça na defesa do Manchester United. Por isso o clube quer focar em trazer nomes de peso para realmente resolver de vez, já nessa janela de transferência, o problema que o clube tem com a defesa. E olha, eu vou ser bem sincero aqui, todos os nomes que eu vi que foram especulados para a defesa do Manchester United realmente são muito interessantes e promissores. Se pelo menos metade deles chegar, a defesa do Manchester United vai ter um up aí gigantesco para a próxima temporada. Mas o principal nome que o clube quer para a defesa, ironicamente, não é um defensor. Eu estou falando de Frimpong, o lateral direito do Leverkusen, que é muito mais conhecido pela sua parte ofensiva do que defensiva. Inclusive, boato de que o Real Madrid tinha interesse na contratação do jogador, na verdade ainda tem, mas fica meio com o pé atrás de contratar ele justamente por ele ser um pouco mais carente na parte defensiva. Mas em compensação, ofensivamente ele é um dos melhores da posição. Não à toa ele tem 11 gols e 10 assistências em 34 jogos, números que para um jogador normal já seria muito, para um lateral é números excepcionais, é difícil um lateral com números tão bons ofensivamente. A notícia foi do jornal The Sun e, bom, na minha opinião, é uma baita contratação, seria um bom reforço para o Manchester United e 40 milhões é uma multa aí bem acessível para o clube inglês pagar, mas para o azar do Manchester United, eles vão ter a disputa aí do Real Madrid, que cogita o jogador, e o principal nome que vai disputar a contratação do Frimpong com o Manchester United é simplesmente o seu rival, o Manchester City, que também quer contratar o jogador do Leverkusen. Mas, ao meu ver, o United aí tem uma chance muito grande de contratar o jogador, já que o Real Madrid, como eu já disse, tem essa pequena dúvida se contrata ele ou não. E no Manchester City, os caras têm simplesmente o Walker ali na posição, que defensivamente é um dos melhores aí nos últimos anos, o que pode fazer o jogador optar pelo United, onde ele não vai ter uma concorrência tão grande brigando pela posição. Mas, tirando o Frimpong, todos os outros jogadores que o Manchester United quer para a sua defesa realmente estão pensando e focando em melhorar a parte defensiva, o setor defensivo do time. Não à toa, o principal foco do clube para a parte defensiva é o zagueiro Bremer, de 27 anos, jogador da Juventus. O zagueiro brasileiro é o grande nome de destaque da defesa da velha senhora na atual temporada e o Manchester United quer muito contratá-lo, inclusive já bolou um plano para tentar contratar ele abaixo do seu preço normal. Afinal, o jogador tem uma multa de 61 milhões de euros, o que é um valor bem alto e o Manchester United não gostaria de pagar tudo isso nele. E por conta disso, o Manchester pretende oferecer o atacante Greenwood para a Juventus e mais uma quantiazinha em dinheiro para conseguir contar com o zagueiro na próxima temporada. E a Juventus deve sim aceitar isso, porque eles têm interesse no jogador, no atacante aí do Manchester United, e precisam de uma graninha. Então, ter um jogador que eles tanto querem e mais o dinheiro entrando no bolso nesse momento financeiro estável da Juventus seria uma baita oportunidade de mercado que eles provavelmente não vão deixar passar, e por isso o Bremer pode sim aparecer no Manchester United na próxima temporada. Outro zagueiro que o Manchester United quer é o famoso Paul Camus de Muito Futebol, noticiado pelo homem Fabrício Romano. O Manchester United quer contratar o jogador Jean-Claire Todibo, atualmente zagueiro do Nice lá na França. O zagueiro de 24 anos vem sendo um grande destaque defensivo lá na Ligue 1, mesmo não jogando no poderoso PSG, e o Manchester United também coloca ele como um grande foco aí para sua defesa, para ser um dos seus zagueiros na próxima temporada. E a multa dele é de 40 milhões, o que para o Manchester United seria bem acessível, afinal o Manchester United tem muito dinheiro. E o Manchester United pretende sim investir os 40 milhões para contar com o zagueiro na próxima temporada, e quem sabe aí não fazer uma dupla entre o jogador do Nice e o Bremer da Juventus.
E outro zagueiro que interessa ao United também é pouca mídia e muito futebol, seria o Brent White do Everton lá na Inglaterra. O jovem zagueiro vem se destacando no modesto Everton lá da Inglaterra e o Manchester United tem interesse na contratação dele, afinal é um jogador muito novo e de muito destaque. Mas o Manchester United quer correr para conseguir essa contratação, está acelerando o processo de negociação para conseguir o jogador. Afinal, o jogador interessa simplesmente a Arsenal, Tottenham, Chelsea e até mesmo o Real Madrid. O que significa que a disputa pelo zagueiro vai ser muito grande e o Manchester United quer tentar acelerar os processos de negociação para não ter a chance de tomar um chapéu aí de um dos rivais da Premier League ou até mesmo do Real Madrid. E só para falar que eu também não comentei, segundo o Daily Express, o clube do Manchester United também quer contratar o jogador Alejandro Balde, de 20 anos, atualmente lateral esquerdo do Barcelona, que deve sim aceitar vender o jogador. Afinal, o Barcelona está precisando de dinheiro, precisando fazer caixa, e o jogador é um dos nomes que o Barcelona aceitaria vender na próxima temporada para fazer um dinheirinho extra. Mas não só de defesa se faz um bom time, e por conta disso o Manchester United tem muitos nomes de interesse também na parte do meio de campo. E segundo o próprio Daily Express, além do Balde, o Manchester United também tem interesse em contratar outro jogador do Barcelona, e seria simplesmente Frank de Jong. Na verdade, o jogador já é um sonho meio antigo do clube inglês, inclusive em 2022 ele está praticamente acertado em um acordo com o Barcelona para contratar um holandês, mas De Jong simplesmente bateu o pé, disse que queria ficar na Espanha, no Barcelona, e por conta disso as negociações melaram. Mas agora o clube vai tentar de novo investir no jogador holandês, porque se humilhou pouco, e por conta disso deve fazer uma nova proposta para ter o jogador na próxima temporada, e quem sabe aí ele ser um dos nomes principais dessa reformulação no meio campo que o Manchester United pretende ter. Sinceramente eu acho um bom jogador, mas não sei se vale a pena o Manchester United ficar se humilhando por ele. O Barcelona obviamente precisa de dinheiro e pode aceitar sim vender o jogador, afinal em 2022 já ia aceitar mesmo, mas se o jogador não quiser ir para o Manchester United, ficar batendo o pé para ficar na Espanha, eu acho que o Manchester United deveria simplesmente deixar ir e tentar contratar outros jogadores, porque tem nomes muito bons aqui na lista de meio campo do Manchester United também. E falando em outros nomes do meio de campo, vamos ao nome mais promissor e mais interessante da lista de meio campo do Manchester United, e seria simplesmente, segundo a Offside, o jogador de destaque lá no Campeonato Português, o jovem de 19 anos do Benfica, João Neves. O jogador atua tanto quanto primeiro quanto como segundo volante e é o jogador de meio de campo que dita o ritmo de jogo do Benfica. É um jogador com excelente drible, excelente visão de jogo, excelente passe. Não à toa ele vem se destacando muito bem na Liga Portuguesa, o que rendeu para ele até convocações para a seleção de Portugal. Porém, sabendo que o jogador português é muito bem disputado e que a sua multa é de 120 milhões, o Manchester United tem um plano B para caso não consiga contratar o jogador português, e seria simplesmente o Rabiot, que atualmente joga na Juventus, mas termina o seu contrato no final da temporada, o que significa que ele chegaria de graça. Ou seja, se o plano A do clube custa 120 milhões, o plano B chegaria totalmente de graça. E agora vamos a um dos nomes mais polêmicos na lista de meio campo do Manchester United, já que segundo o jornal Daily Express, o Manchester United quer simplesmente dar o chapéu no Manchester City e contratar o brasileiro Lucas Paquetá na próxima temporada. O West Ham é um time bem ativo no mercado lá na Premier League e normalmente tende a vender os seus jogadores promissores aos grandes times para render uma boa grana para os cofres do clube. E de acordo com a fonte, o Manchester United quer dar o chapéu no Manchester City e contratar o jogador brasileiro, que o West Ham pede simplesmente 100 milhões pela sua contratação. Mas, segundo a mesma fonte, o Manchester United pretende envolver uma troca mais uma quantia em dinheiro para conseguir contratar o jogador brasileiro. Segundo a mesma fonte, o jogador que o Manchester United pretende envolver em uma troca aí seria simplesmente o Harry Maguire, o zagueiro. E eu, sinceramente, quando eu vi isso, eu pensei que se eu fosse o West Ham, eu pagaria para o Manchester United ficar com o jogador. O jogador vem fazendo uma excelente temporada na Premier League, é o nome de destaque do West Ham. Não à toa, o rendimento do West Ham cai muito quando o Paquetá está machucado, quando ele não joga. E por conta disso, o Manchester United quer a sua contratação. E na minha opinião, seria um nome de muito peso, daria um ritmo totalmente diferente para o Manchester United. É um cara muito interessante, que tem bom passe, é um excelente meio armador e ainda ajuda muito na parte de marcação. Mas pro azar do United, infelizmente o jogador parece muito mais interessado em se ingressar no Manchester City na próxima temporada. Não sei se chegar uma proposta, se ele pode balançar aí e acabar aceitando o Manchester United, mas pelo menos até o momento, de todas as notícias e rumores que se tem, o jogador se mostra muito mais interessado em jogar com o Guardiola e não com o Ten Hag. E para fechar com chave de ouro as contratações do meio de campo, um dos principais nomes do Manchester United para a próxima temporada seria João Gomes, atualmente do Wolverhampton. O jogador também brasileiro vem sendo um grande destaque lá no campeonato inglês, vem sendo um dos melhores volantes e o Manchester United entende que ele é muito promissor. E como o Manchester United quer se livrar de Casemiro, entende que já deu o seu momento ali,
que ele já não tem mais o que agregar dentro do clube. Eles querem o João Gomes para a posição, para ser a reposição no lugar do Casemiro, sendo um jogador mais novo, entrando nesse projeto aí do clube de contratar jogadores promissores que tendem a ser os melhores da posição nos próximos anos. E na cabeça do Manchester United, pelo menos do dirigente aí, ele acredita que o João Gomes é um dos jogadores com mais potencial para ser um dos melhores volantes dos próximos anos. Segundo também o jornal Daily Express, o Manchester United quer muito a contratação de João Gomes, que tem uma multa avaliada em 40 milhões e o clube pretende pagar esses 40 milhões para contar com o jogador na próxima temporada, que vem se destacando muito bem na Premier League e não à toa conseguiu a convocação para a seleção brasileira, graças ao bom campeonato que ele vem fazendo lá na Inglaterra. E aqui vamos ao principal foco dos clubes, de todos os clubes praticamente, que seria simplesmente seu ataque, os jogadores atacantes que vão fazer os gols e decidirem os jogos pelo clube. Mas eu vou ser bem sincero, diferente das outras posições que seriam a zaga e meio campo, eu fiquei bem decepcionado com os nomes que o Manchester United quer para o seu ataque, e eu acho que tem somente um aqui que eu realmente acho um nome bem interessante, e por conta disso eu vou deixar para falar dele mais para o final. Pro ataque, o clube quer dois jogadores que eram considerados grandes joias do futebol nos últimos anos, mas que não corresponderam ao esperado e até o momento não entregaram metade do que se esperava deles. Obviamente eu estou falando do espanhol Ansu Fati e do italiano Chiesa da Juventus. Primeiro vamos ao jovem italiano de 26 anos que fez uma baita Eurocopa pela Itália em 2021 e foi o grande protagonista ali no ataque do time, mas que depois de muitas lesões sérias acabou decaindo de nível e não correspondendo mais ao que se esperava do jogador. Mas de acordo com o jornalista Fábio Santini da TV Play, tanto o Manchester United quanto o Liverpool estão interessados no jogador italiano e ele inclusive já foi sonho do United no passado, que deve tentar aí a contratação do jogador novamente. A vantagem aqui para o Manchester United é que o jogador tem contrato com a Juventus só até 2025 e como a velha senhora precisa de dinheiro e teme perder o jogador italiano de graça, eles vão aceitar aí propostas que vierem para conseguir pelo menos ganhar uma graninha com o jogador e não perdê-lo totalmente de graça. Mas, segundo o mesmo jornalista, o Liverpool está à frente do Manchester United na disputa pelo jogador. Segundo o mesmo jornalista, o Liverpool larga um pouco na frente do Manchester United, simplesmente por estar com um projeto mais sólido e consolidado no mercado, enquanto o Manchester United está em reformulação, e o jogador teria mais interesse em pegar um projeto mais sólido e consolidado do que um projeto como o do Manchester United, porque ele quer aí um projeto que ele tenha mais chance de dar certo. Ele não quer chegar no Manchester United e correr o risco de simplesmente afundar a carreira dele, que já não está indo para o caminho que ele esperava. E o outro jogador seria o espanhol Ansu Fati, jogador do Barcelona, atualmente emprestado para o Brighton lá na Inglaterra. O jogador, quando subiu da base do Barcelona, era tido por alguns torcedores mais esperançosos como um novo Messi, como uma grande joia do clube espanhol, mas infelizmente, principalmente por conta de lesões, ele nunca conseguiu corresponder ao esperado e acabou não sendo aquele grande jogador que se esperava, mas ele ainda é muito novo e aos seus 21 anos ele foi para o Brighton na Inglaterra tentar um novo recomeço para tentar aí crescer a sua carreira e conseguir se firmar no futebol, mas infelizmente ele não vem aí tendo tanto sucesso nesse projeto e tem apenas 4 gols e 1 assistência em 22 jogos pelo Brighton. Mas apesar do jogador estar oscilando aí nas últimas temporadas, também segundo o Daily Express, o Manchester United já está de olho e está acompanhando de perto a situação de Ansu Fati e pode sim fazer uma proposta para o Barcelona. E se uma proposta chegar, o Barça tende sim a aceitar. Afinal, além do clube estar precisando de dinheiro, seria uma venda de um jogador que o clube parece não querer mais contar nos seus planos. Então, seria dinheiro entrando e se livrando de um jogador que eles já não querem mais. Ou seja, o Manchester United tem uma grande chance de contratar o Ansu Fati se eles realmente fizerem uma proposta. Seria uma aposta para ambos os lados. Para o Manchester United seria uma aposta porque não se sabe se o jogador vai dar certo e render o que se esperava dele ou se ele vai ser simplesmente um flop que não entregar nada dentro de campo. Mas também é uma grande aposta para o Ansu Fati, que se der certo, finalmente pode se consolidar no futebol, jogando lá na Premier League e conseguir aí fazer a carreira de sucesso que se esperava dele. Mas infelizmente também, se não der certo no Manchester United, se ele flopar em mais um grande time, pode ser aí o fim de um sonho, de uma grande carreira dele, que vai acabar vivendo o resto da vida jogando em clubes de menor expressão aí nos próximos anos. Então é uma aposta arriscada para ambos, mas apesar de eu achar ele uma contratação meio estranha, de acordo com os nomes que o Manchester United queria, eu achei que eles iam querer nomes mais promissores para o ataque. Mas é uma aposta que eu acho que valeria o investimento. Mas aproveitando que eu estou falando de jogador espanhol, vamos a outro atacante que o Manchester United quer contratar. Também espanhol, um jogador que na minha opinião é bem superestimado por alguns, mas uma galera acha ele muito bom. Seria o Dani Olmo, atualmente jogador do RB Leipzig lá na Alemanha.
Segundo o Daily Mail, o Manchester United entrou de vez na briga para contratar Dani Olmo, que é atualmente um grande jogador de destaque lá na Alemanha e o grande jogador do RB Leipzig na temporada. O espanhol de 25 anos tem multa avaliada em 60 milhões, mas o Manchester United, apesar de ter condições para bancar o salário do jogador, vai ter a difícil decisão de convencer ele a ir jogar no clube. Afinal, ele é disputado por mais 3 clubes, sendo eles Real Madrid, Chelsea e Tottenham. O jogador, na minha opinião, não é tudo isso que dizem, não acho ele tão interessante quanto alguns dizem, mas uma boa galera, uma boa parte da torcida se anima com essa contratação e acha que seria um grande nome de peso aí. Na minha opinião, não seria, mas seria bem interessante ele ali, porque seria um jogador que, apesar de novo, com seus 25 anos, seria um cara um pouco mais maduro e experiente no meio da molecada que o Manchester United tem e quer ter ali, de 20, 21, 22 anos. Seria um jogador um pouco mais experiente, já no auge da sua idade, e poderia ser bem interessante ter um jogador assim mais maduro para liderar essa molecada ali no ataque do Manchester United. Além de tudo, é um cara que se a bola chega, ele sabe o caminho para o gol, então é um jogador que poderia aí render gols interessantes para o Manchester United na Premier League. Mas falando em jogador que sabe o caminho para o gol, vamos ao jogador que mais sabe o caminho do gol entre os jogadores cogitados pelo Manchester United. O nome mais interessante da lista de ataque do Manchester United, mas também o mais difícil. Eu estou falando do Rodrigo, nosso raio brasileiro do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol Defensa Central, o Manchester United pretende pagar 150 milhões para ter o Rodrigo e fazer essa proposta para o Real Madrid. Na verdade, o verdadeiro sonho do Manchester United era contratar o Vini Júnior e, segundo o mesmo jornal, o Manchester United chegou a oferecer 150 milhões pelo jogador brasileiro, mas o Real Madrid negou e disse que só venderia Vini Júnior por pelo menos 250 milhões de euros, o que fez o Manchester United sonhar um pouco mais baixo, mas ainda sonhar alto, e aí eles acabaram focando em contratar o Rodrigo, também brasileiro de destaque do Real Madrid. Mas esse também parece ser um dos sonhos mais difíceis do Manchester United para a próxima temporada. Afinal, o jogador tende sim a perder espaço no Real Madrid, principalmente com a chegada de Mbappé, onde ele vai disputar a posição ali com Vini Júnior, Mbappé e Bellingham, então ele tende a ficar mais tempo no banco. E também eu vou ser bem sincero, eu acho que seria bem interessante para a carreira do Rodrigo ele ir para um clube principalmente da Premier League, onde ele vai ser o grande protagonista, o grande jogador de destaque. Então eu acho que seria muito interessante para ele ir para o Manchester United. Mas infelizmente o Rodrigo já deu diversas entrevistas falando que ele não pretende sair do Real Madrid e que ele quer ficar inclusive aí praticamente a sua carreira inteira na Europa jogando pelo Real Madrid, o que vai complicar muitas coisas para o Manchester United conseguir contratar o jogador, já que o sonho dele é ficar no Real Madrid, nem que seja mofando no banco. Mas mesmo que o Rodrigo queira sair do Real Madrid, mesmo que ele aceite ser negociado, o Manchester United ainda vai ter muito trabalho, afinal a concorrência é muito grande. Além do Manchester United, os outros 3 interessados no Rodrigo são simplesmente os 3 primeiros colocados da Premier League. Eu estou falando de Liverpool, Arsenal e também do Manchester City. Todos os grandes clubes ingleses vão tentar aí abusar desse fato do Rodrigo perdendo um pouco de espaço no Real Madrid para tentar fazer a cabeça dele e levar eles para o clube, e o Manchester United também vai tentar isso. Mas o Real Madrid também já diz que o jogador é meio que intocável lá dentro, mas com a chegada de Mbappé, segundo o mesmo jornal, eles podem acabar mudando de ideia e acabar aceitando negociar Rodrigo. Inclusive 150 milhões é uma grana que o Real Madrid estaria disposto a aceitar pelo jogador brasileiro, mas o Real Madrid também aceitaria ficar com ele se ele não quiser sair. O que significa que se Rodrigo quiser sair do Real Madrid, 150 milhões de euros seria o suficiente para tirar ele de lá. Mas se ele não quiser sair, o Real Madrid vai aceitar de bom grado ter ele como um reserva de luxo para as próximas temporadas. Mas depois de sonhar alto com Vinícius Júnior e outro sonho muito impossível que seria o Rodrigo, segundo o jornal Relevo também da Espanha, o Manchester United tem mais um jogador do Real Madrid que eles têm interesse, mas dessa vez é um sonho um pouco mais plausível e seria o Joselu. Mas segundo o mesmo jornal, o Manchester United quer um jogador só para compor elenco e ser ali um reserva do Rodri para as próximas temporadas. Mas eu acho que vale a menção aqui do jogador do Real Madrid, que nem sequer vem tendo tanto destaque na temporada e ainda assim atrai um pouco de interesse do Manchester United. Essas são as grandes contratações e os grandes jogadores noticiados para se chegar no Manchester United, que o Manchester United tem interesse para as próximas temporadas. E esses foram anunciados só nos últimos dias, então, para você ter uma noção, o Manchester United realmente está cogitando muitos jogadores, mas, óbvio, a mídia também está aproveitando para jogar um monte de jogador que talvez o Manchester nem tenha interesse. Mas eu, sinceramente, acho um projeto interessante, promissor, mostra que o clube está tendo uma mentalidade interessante em tentar contratar jogadores mais novos, diferente do time que estava pagando um alto salário pelo Casemiro em fim de carreira. O time está focando principalmente em nomes mais jovens e promissores e jogadores em idade de auge, entre seus 23 a 27 anos.
E os poucos jogadores mais velhos que o Manchester United cogita são jogadores que ainda têm idade aí para render um pouquinho mais de tempo no futebol e ainda tem muita lenha a se queimar nos próximos anos. Então não seria contratações de jogadores de 38, 39 anos, são jogadores de 30, 31, que ainda tem pelo menos mais 3, 4 anos de futebol para se jogar e agregariam ali com a sua maturidade, a sua experiência dentro de um elenco cheio de jovens. Porém, eu acho que os valores ainda assustam um pouquinho, afinal, só o valor que o Manchester United cogita pagar em Rodrigo e João Neves já daria quase 300 milhões, que é o que o time falou que ia usar aí no mercado financeiro. Então eu acho que o clube ainda tem que dar uma segurada aí, dar uma boa avaliada, porque se eles forem gastar 300 milhões para contratar 2 jogadores, vai ser mais ou menos o que o time mantém. Eu acho que 300 milhões dá para construir um bom projeto, começar um bom projeto aí, contratar bons jogadores promissores, mas ainda mais pé no chão. Eu acho que não precisa se contratar um jogador por 150 milhões, 200 milhões já na primeira temporada. Deixa para fazer isso quando o clube já estiver bem estruturado, e aí é só 1 ou 2 estrelas já resolvem, igual o Manchester City e o Real Madrid nos últimos anos. O Manchester City, por exemplo, estava com o time consolidado e só aí investiu uma alta grana na estrela, que seria Erling Haaland. Mas e você, o que você achou desses nomes que o Manchester United está especulando? Você acha que eles vão chegar mesmo? Acha que se eles chegarem eles vão resolver o problema do clube? Ou acha que esses nomes seriam só dinheiro jogado fora do Manchester United e eles também não têm nada a agregar dentro do clube? Comenta aqui embaixo se você bota fé que o projeto do Manchester United vai engrenar agora com esse novo dono. Se vai pra frente o time vai voltar a brigar por título de Premier League, Champions League, ou se você acha que o Manchester United vai continuar do jeito que tá e vai continuar aí por muito tempo sendo um gigante adormecido. Comenta aqui embaixo a sua opinião, pois eu também quero saber. Muito obrigado por ter assistido até o final e pelo seu tempo, ele é muito importante. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!